No Som e Prosa, o músico Carrapicho. Nós vamos bater um papo sobre um estilo bem brasileiro, o choro. Não saia daí que o Som e Prosa começa já. Muito bem, Som e Prosa no ar. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Carrapicho, um grande músico aí, mestre do choro, acompanhado pelo Paulo, o Fernando e o Lilo também. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo ótimo. Ótimo. Carrapicho, agora você tem uma trajetória longa já aí no chorinho, inclusive um grande reconhecimento aí do pessoal que toca no choro. Já é um expoente do choro, poxa? Tô gatinhando ainda. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando do Prazer é nosso. Som e Prosa. Vou contar brevemente aqui a minha história. Eu comecei, na verdade, tocando percussão, né? Meu pai tinha escola de samba. Então, comecei com 7 anos tocando tamborim, os meus irmãos também, todo mundo envolvido com samba, né? E aí, com 12 anos, eu comecei a tocar cavaquinho. E a partir daí, eu comecei a tocar em grupos, conheci o Paulo, né? Nós tocamos juntos durante um tempo. Até hoje, né? Até hoje. Para sempre. Para sempre. E depois em 99 eu entrei em Tatuí, no conservatório, estudei com o Altino Toledo, estudei durante 6 anos, estudei com o André Marques também, ritmos brasileiros. E sempre tocando nos Sescs, com grupos, com projetos que eu tenho. E acabei tocando com alguns instrumentistas importantes aí do cenário musical, né? Por exemplo, o Zé da Velha, o Paulo Moura, o Silvério Pontes, o Gabriel Gross, Alessandro Penese. Hamilton de Holanda. Tem uma história, inclusive, curiosa do Hamilton de Holanda. Eu queria aproveitar que você contasse essa história pra gente. Como é que você queria estudar um pouquinho mais, foi procurar ele? Pois é. Em 2004, eu participei de um festival em Curitiba. Aí eu conheci um pessoal de Brasília, né? Porque o Hamilton era de Brasília. Agora mora no Rio de Janeiro, né? Então, a galera viu eu tocando e achou que eu tocava bem parecido com eles, começou a chamar de Hamiltinho lá, né? E aí, nessa época ele estava em Paris, morando em Paris. Aí ele voltou, logo quando ele voltou eu liguei para ele para estudar, queria... Ter aula, né? Ter aula de bandolim, aí eu liguei e falei, Hamilton, primeiro eu queria saber o equipamento que ele usava e tal, porque ele é referência hoje da música instrumental, né? No geral. E aí eu liguei para ele e falei, poxa, mas eu queria fazer, aqui é o Kleber de Araraquara, eu queria fazer aula de bandolim, queria saber se você tem tempo, como tá a sua agenda. Aí ele falou, pô, tô tocando bastante, tô com a Zélia Dunca e tal, mas de que lugar? Ele perguntou de que lugar você é, eu falei, do interior de São Paulo, pô, procura um tal de Carrapicho aí. O cara é muito bom aí do interior. O cara pode te ajudar. Eu falei, pô, sou eu. Mas você não tem nada pra aprender mais não, bicho. Aí começou a conversar, pô, ele foi um cara super gente boa, aí... Ele foi fazer um show em Ribeirão Preto, eu fui lá, nós tocamos um bom tempo junto, foi bem bacana, assim. Maravilha. Agora, o chorinho, ele é um estilo bem brasileiro, né? Um estilo um pouco antigo até, mas o que define o choro enquanto estilo? Assim? Quais são as características que tem? Assim, o choro, na verdade, a parte melódica, ela vem da polca, né? Da música europeia. E a parte rítmica é da África, né? Então, uniu esses dois gêneros, esses dois ritmos, né? A melodia com a parte da percussão, e os músicos brasileiros colocaram a sua linguagem dentro disso, né? Só que o choro, ele tem as suas vertentes, os derivados aí, que é a valsa, que é o baião também, tudo engloba o choro, né? Então o choro não é só... Depois veio o samba-choro também. O samba-choro, exatamente. Então é uma mistura de ritmos, né? De frevo, é considerado choro também. Luiz Gonzaga também tocava choro, né? O choro nordestino, ele chamava, né? Então tudo vira choro.
Agora, gente, tocar choro não é para qualquer um, não. Tô vendo vocês tocando aí, a técnica, né, a teoria também para fazer os improvisos, como é que é? Sim. Então, tocar choro é um pouco... exige um pouco de estudo, assim, de estudos de técnicas, principalmente para um pianista, que a maioria dos choros são a composição não foram feitas no piano. Tem a Chiquinha Gonzaga, foi uma grande compositora de choro por piano, tudo, mas Pixinguinha, esses caras aí não compõem muito no piano. Então a dificuldade para um pianista tocar choro é muito grande, assim. A mão não dá, os dedos sobra nota. Exige o máximo o tempo inteiro também, né? Nossa, uma grande, assim, se quiser estudar técnica, estude choro, que assim, abre a cabeça. Bacana. Agora, o Carrapicho, você toca o seu choro com um bandolim, né? Sim. Temos grandes bandolinistas aí na história do Brasil no choro, mas a flauta também, né, é um instrumento que acabou casando muito com o choro, né? Então tem alguns grandes compositores do choro aí na flauta também, né? Tem, sim. Começou com... Nossa, que eu sei, o Joaquim Calado foi um grande mestre da flauta, né? Que ele fez Flor Amorosa, né? É um dos primeiros chorões um dos também, primeiros né? chorões. Inclusive ele fez Flor Amorosa, dizem que foi feito para Chiquinha Gonzaga, né? Diz que tem um caso assim. O Pixinguinha também tocava sax e também tocava flauta, Tocava né? flauta E piano também. e piano. Depois veio o Altamiro Carrilho, que manteve durante um bom tempo, tocou no mundo inteiro, né? Levando o seu instrumento aí para todo mundo conhecer. Muito bem. Vamos aproveitar então e conhecer um pouquinho mais da flauta no nosso quadro de hoje. Roda aí. Essa aqui é a flauta transversal. Para mim é o instrumento mais antigo depois da percussão. O instrumento mais antigo do mundo eu gosto de falar que dele vem todos os outros instrumentos, a mãe de todos, assim. E é um instrumento presente no mundo todo. Toda civilização que você procura na história tem um tipo de flauta presente. Desde a pré-história são encontrados flautas de osso. Essa aqui é a flauta moderna, ela foi criada no século XIX, no século XIX, final do século XVIII. É um instrumento cilíndrico, o corpo dela é cilíndrico e o bocal dela é cônico. Aqui em cima é um pouco mais fino que aqui embaixo. E ela é cheia de orifícios e existem essas chaves. Foi criada por um alemão que chama Theobald Bonn. Esse sistema de chaves aqui é uma coisa bem moderna, assim, foi uma grande sacada. A flauta, assim como os instrumentos de sopro, tem uma família muito grande. Essa aqui é a flauta soprano e ela tem instrumentos mais agudos e instrumentos mais graves. Um deles é o pícolo. Esse instrumento aqui, muito, assim, ele é muito agudo, mas é um instrumento muito interessante e um timbre muito bonito. A flauta é um instrumento melódico, ela não faz acordes, apesar que existem técnicas onde a pessoa consegue fazer mais de uma nota ao mesmo tempo. Ela serve para, na maioria das vezes, estar como solista, às vezes faz um contracanto para acompanhar, mas em si é um instrumento melódico que faz solos ou um acompanhamento assim. A flauta está presente em diversos estilos. No Brasil, ela é muito forte no choro, onde ela se tornou um instrumento muito característico da formação do choro. Ela está presente no rock and roll, tem uma banda muito famosa que é o Jethro Tull. Ela está presente na orquestra, tem um repertório uma literatura muito grande para flauta na orquestra, é um instrumento muito característico e muito importante dentro desse repertório erudito. Está presente na música popular brasileira, está presente no jazz. Para quem quer aprender a flauta, procure na sua cidade um projeto de música ou um bom professor que vai te dar uma orientação boa para
você tocar bem seu instrumento, que é um instrumento, a flauta é um instrumento super apaixonante, e cada vez que você vai tendo contato com ele, você vai se apaixonando mais por ele. Uma dica que eu dou é você ter contato com ele. Conheça o seu instrumento, fique bastante tempo com ele, toque muito seu instrumento, que você vai ter muito sucesso. Bom, o choro nasceu no Rio de Janeiro em meados do século XIX e se tornou referência internacional por conta de grandes nomes da nossa música. Teve um documentário de 2005 que falou um pouquinho dessa história e a gente vai começar esse bloco assistindo um trechinho. Roda aí. Primeiro você normalmente aprende a música, depois você vai ver as possibilidades dessa música fluir realmente com uma certa paixão. Aí você tem que ter humildade, ir lá, beabá, e o cara tocar, você não conseguir acompanhar, se estrepar. E, pô, me lembro, eu aí com 23 anos, já depois de concurso internacional, chegar lá, teve um bandolinista que tocou o Doce de Coco, eu fui acompanhar e errei, o cara olhou pra mim, pô, quem é esse cara? A improvisação no choro, ela é muito diferente do conceito que se aplica na música americana. Eu gosto de tocar vendo a reação do bailarino. Acho que quando eu faço isso, me comunico com um só bailarino, por exemplo. Estou me comunicando com todos e o bailarino me incentiva, me dá ideias a criar em termos de ritmo, porque a rítmica brasileira é bastante peculiar. Meu pai tinha um conjunto amador, era amador, ele tocava em casa e eu era o pandeirista, já com 6 anos eu era o pandeirista do conjunto dele. E a minha casa era muito frequentada pelos músicos. E ele lá solava Tico-Tico do Fubá. Eu digo, eu sei a letra dessa música. Ele falou, sabe nada, isso não tem letra? Eu digo, tem, eu vou te mostrar. Baixa o tom um pouquinho. Muito bacana esse documentário. E a gente vê assim, tá com a legenda em inglês e não é à toa não, porque esse documentário foi produzido por um finlandês e teve como coprodutor um suíço, né? Quer dizer, o pessoal da gringa aí interessado na nossa música, né? Sim. É um estilo que chama a atenção, né? De quem quer pesquisar música, quer conhecer um pouquinho mais. Essa nossa música aqui, Nosso Chorinho, é um negócio de ponta. Hoje, por exemplo, há um mês atrás eu conheci o Fernando. O Fernando, ele é presidente do Clube do Choro de Paris. Então ele estava comentando, inclusive o meu material está até lá, se Deus quiser, Deus amor. Vai fazer uma turnezinha por lá. Nós vamos juntos. Então ele estava, inclusive esse mês aqui está tendo um festival em Paris. Então ele falou assim, ó, você fechando aqui, você vai para Itália, tem Clube do Choro ao redor ali. Então cresceu demais, né? O choro chamou a atenção universal, internacional. Exatamente. E agora, assim, tiveram alguns grandes nomes que ajudaram, né? O Jacob do Bandolim mesmo, Jacob né? do Bandolim. O Garoto viajou muito tempo. O Garoto é um instrumentista que tocava com a Carmen Miranda. Então, viajava o mundo. Então, mostrou também um pouco da nossa música, né? Hoje, o Hamilton de Holanda, ele vive 6 meses aqui, 6 meses fora. Né? Então, tem essa ligação aí. Outra coisa curiosa também é que esse documentário fala é que o choro no começo era só instrumental, né? Depois que foi se encaixando a letra, justamente pela dificuldade de se encaixar a letra, né? A música cantada ela é mais aceitável, né? Querendo ou não, né? É difícil competir com um cantor, né? Você vai solar, pô, o cara canta lá. Mas tem que cantar acelerado também, e não é fácil não. É muita nota. Mas o choro cantado, eu acho que, assim, tem bastante composições, mas não vingou tanto, né? Uhum.
na minha opinião. Assim. O choro instrumental tem mais a liberdade do músico também, e essa questão do improviso, que é um improviso diferenciado também, né? Que a gente está às vezes acostumado com o improviso do jazz, o improviso do choro tem que ficar meio junto da melodia ali também, né? É um negócio meio você diferente. faz uma variação em cima da melodia, né? Depende do que o músico quer no momento, né? Às vezes o cara viaja também, vai para o outro lado, né? Mas geralmente o improviso do choro é em cima da melodia, né? Faz uma variação só. Muito bem, gente, queria agradecer demais a participação de vocês, Carrapicho, por ter vindo de Araraquara trazer seu som. Foi um prazerzão escutar vocês aqui. Eu agradeço, Renê. É um prazer imenso estar aqui com o trio Paulo Maia, né? Então, eu espero voltar aqui lançando meu CD, que portas abertas. Futuramente vai estar na mão. Maravilha, gente, brigadão. E você está em casa, lembrando que o nosso programa fica disponível na internet também. Inclusive, tem música extra que o Carrapicho gravou aqui. Até a semana que vem. Tchau.